apresentando transmissão. Bora lá, gente. Vou compartilhar a tela com vocês. Pronto. Estão vendo minha tela, turma? Então, bora. Bom, é o seguinte, hoje a gente começa a transmissão de movimento circular. Fizemos a questão 14 na semana passada. E aí já iniciamos leis de Newton. Um assunto aí muito importante, principalmente para os vestibulares da VUNESP. A VUNESP adora cobrar leis de Newton no seu vestibular, tá? Bom, eu até peguei as anotações passadas, foram essas aqui, sobre movimento circular. Falei sobre a velocidade linear, velocidade angular, a frequência, período, né? E aí agora a gente vai para a transmissão. Transmissão de movimento circular, beleza? Acho que tem só uma coisinha que eu não falei semana passada, mas vocês já sabem porque foi abordado na aula de cinemática vetorial, que é a tal da aceleração centrípeta, né? Para que haja o movimento circular, é necessário uma grandeza aqui, ó, chamada aceleração centrípeta. Ela que é responsável por alterar a direção do vetor velocidade, beleza? Então aí complementa no seu resumo, essa aceleração centrípeta, ela é necessária para alterar a direção do vetor velocidade. Lembra disso? Temos duas acelerações, a centrípeta e a tangencial. A tangencial altera o módulo, a centrípeta altera a direção. Como é que você calcula a aceleração centrípeta? Vou escrever aqui embaixo. O cálculo da aceleração centrípeta se dá da seguinte maneira. A aceleração centrípeta é v quadrado sobre r, tá? Tem uma demonstraçãozinha por trás, mas não vou fazer isso aqui na aula, nosso tempo é muito curto. V quadrado sobre r, ou ômega ao quadrado vezes r. E aí você precisa lembrar da diferença entre o v e o ômega. O v é a velocidade linear e o ômega é a velocidade angular, tudo bem? Então aí você tem as duas formas de se calcular a aceleração centrípeta. Beleza? Bom, o que seria a transmissão de movimento circular, também conhecida como acoplamento? E aí eu faço uma questão com vocês. Acoplamentos, tá? Bom, a parte de acoplamentos, ela é bem tranquila se você entende a essência por trás. Como assim? Você vai ver que tem algumas fórmulas, mas todas elas podem ser, digamos assim, deduzidas, né, a partir de uma afirmação. Presta atenção. Você pode ter a transmissão ou o acoplamento de duas maneiras, beleza? A primeira maneira é quando você tem eixos distintos, tá? Alguns livros, alguns professores falam assim, transmissão por contato, transmissão por corrente, mas eu prefiro dividir assim, ó, eixos distintos, eixos diferentes, e mesmo eixo, tá? Vamos lá, eixos distintos ou eixos diferentes. Tá? Mesma coisa, eixos distintos, diferentes. E o segundo tipo de transmissão é por mesmo eixo, ou coaxial, né? Transmissão coaxial. Nome feio do caramba, né? Mas entenda isso. Mesmo eixo. Quando é o mesmo eixo, significa que elas estão girando juntas, tá? Mesmo eixo. Presta atenção, vou fazer um desenho aqui para ficar bem claro esse tipo de transmissão. Eixos diferentes, elas não giram juntas. Você vai ver que tem uma aí que vai ter que girar mais do que a outra para poder acompanhar. Por exemplo, na sua bike, né, na sua bicicleta, você tem esse tipo de transmissão aqui entre a coroa e a catraca. A coroa é aquela que está ligada ao pedal, onde você está pedalando, tá? Então aqui, ó, coroa, por exemplo, e aqui catraca. Mesmo eixo é quando você tem aqui, ó,
Por exemplo, a catraca e a roda. Vamos olhar de frente? Aqui é a roda da sua bicicleta e aqui é a catraca. Tá vendo que elas apresentam o mesmo eixo, o mesmo centro? Entenda eixo como sendo centro. Olha só, aqui é o centro de uma, aqui é o centro da outra. Tá vendo que são centros diferentes? O centro dessa não coincide com o centro da outra. São centros diferentes. E aqui, ó, é o mesmo centro. O centro da primeira é igual ao centro da segunda. Você tem centros iguais, coincidentes. Mesmo eixo, eixos diferentes. E aí, a transmissão por eixos diferentes também pode acontecer, por exemplo, quando você tem as duas em contato. Aqui é uma corrente, né? É uma corrente que faz essa transmissão, uma correia. Se for por contato, você vai ter, por exemplo, duas engrenagens. Duas engrenagens encostando, né, em contato, como eu falei para vocês. Mas perceba, aqui ainda assim os centros são diferentes, tá? Os centros são diferentes. Pessoal, sobre o áudio aí, ó, a Ana Laura disse que tá cortando. Tá ruim para mais alguém também? Confere aí, Martinho. Tá tremendo a voz, bicho. Tipo que você tá rouco. É rouco, eu não tô não. É, bicho, então estragou meu microfone, será? Vamos fazer o seguinte, eu vou terminar a explicação aqui sobre acoplamento, para não ter que desenhar no quadro, e aí eu vou pro quadro, pode ser? Pode ser, turma? Vocês conseguem aguentar mais 5 minutos? Então tá bom, eu termino a explicação, coisa rápida aqui, e aí vou pro quadro, né? Não sei o que aconteceu com o microfone, infelizmente tá chiando. Tá, mas eu acho que não fica legal não, né? O áudio ruim não rola, ninguém merece. Aí eu vou pro quadro. Já ajeitei, Marta, eu vou pro quadro agora, tá? Bom, alguém pediu para voltar, estou voltando aí. Pronto. Bom, eu vou terminar só a parte de equacionamento, tá? O equacionamento aqui a gente analisa rapidão e aí eu vou para o quadro, a gente faz um ou dois exercícios e já vamos para as leis de Newton. Bom, quando os eixos são diferentes, o que acontece? Você tem que ter a mesma velocidade linear, tá? A mesma velocidade linear. Por exemplo, essa engrenagem aqui eu vou chamar de engrenagem A, essa aqui eu vou chamar de engrenagem B. Aqui também, ó, A e aqui B. Beleza? Aguenta aí. Agora eu mudo de layout. Toda vez que forem eixos diferentes, as velocidades lineares serão iguais, beleza? Então, VA igual a VB. Você vai partir disso. Mesmas velocidades lineares. Tudo bem? Bom, se você partir disso aqui, você chega nas demais fórmulas. Por exemplo, você precisa lembrar que V é ômega R. Então, ômega RA é igual a ômega B RB. Pessoal, o que é ômega? Ômega é velocidade angular, tá? Então, a velocidade angular vezes o raio é a mesma para as duas polias. Só que aí, outra coisa, né? Vamos lá. A velocidade angular você calcula por 2πf. Então, no lugar do ômega, eu vou escrever 2π, 2πFA vezes RA é igual a 2πFB vezes RB. 2πFB vezes RB. Perceba, o 2π vai embora. Ó. O 2π eu posso cortar. Conclusão, a frequência da primeira vezes o raio da primeira é igual à frequência da segunda vezes o raio da segunda. FA-RA igual a FB-RB. Pronto. Transmissão dessa forma aqui, ó, por corrente ou por contato direto, ou seja, eixos diferentes, acontece isso, a frequência vezes o raio, na primeira, é igual à frequência vezes o raio da segunda. Acontece que algumas questões não te dão o raio, e sim o número de dentes. Por exemplo, se aqui você tem engrenagens, né? Você tem lá o número de dentes dessa engrenagem, certo?
Como é que você faz para fazer a conta, né? Usando o número de dentes? Faz o seguinte, substitui o R pelo número de dentes, né? Por N. Eu vou escrever aqui, ó, NA e aqui NB, ó, FB, NB, onde N é o número de dentes. Professor, por que eu posso fazer isso? Porque o número de dentes é proporcional ao raio. Quanto maior o raio, mais dentes aquela engrenagem possui. Beleza? Basicamente, essa é a ideia. E a conclusão que nós temos analisando essas duas últimas equações é o seguinte: frequência está relacionada com o número de voltas que você dá por tempo, certo? Quanto maior a frequência, significa que está girando mais. Perceba, nesse tipo de transmissão, pensa aí, qual das engrenagens, qual das polias, pode ser assim também, né? Engrenagem, polia, tanto faz, gira mais? Qual você acha que tem que girar mais para poder acompanhar a outra? A pequena, né? Isso acontece por quê? Pensa comigo. Olha a equação. Quanto menor for a engrenagem, né, em tamanho, o raio dela é menor, ela vai ter que girar mais para poder acompanhar as voltas que a outra está dando, né? Então, decora isso. Entenda isso, né? Aprenda. A menor gira mais. Beleza? A menor gira mais. Agora, quando você tem esse tipo de acoplamento aqui, ó, mesmo eixo, elas giram juntas. Eu posso até fazer um desenho aqui isométrico para ver se fica mais fácil. Olha só, eu tenho aqui a engrenagem menorzinha, a polia menorzinha, e aqui a polia grandona. O que seria a transmissão por mesmo eixo? Olha só, é como se você tivesse uma barra de ferro aqui, ó, ligando essas duas. Elas estão girando juntas. Tudo bem? Então, ó, a engrenagem A, que seria essa menorzinha, e a engrenagem B, a grandona, elas têm a mesma frequência nesse tipo de transmissão. Se a pequena dá uma volta, a grande também dá uma volta, porque estão ligadas ao mesmo eixo. Engrenagem A, e aqui engrenagem B, né? Engrenagem B. E aí o que diferencia, né? Elas têm a mesma frequência? Têm as mesmas frequências. Então a frequência da primeira, da menorzinha, é igual à frequência da segunda. Essa grandona aí, né? Se as frequências são iguais, os períodos também são iguais, né? Porque frequência é o inverso do período, tem o mesmo período também. O tempo para uma dar, né, uma volta é o mesmo tempo para a outra dar uma volta também. O que muda nelas aqui, ó? A velocidade. A velocidade linear, beleza? Aqui, galera, as velocidades angulares são iguais. Vou até escrever, porque é importante você partir disso. Quando eu afirmo que as frequências são iguais, é porque a gente vem daqui, ó. É a mesma velocidade angular. Elas estão girando juntas pelo mesmo eixo. Aqui, ó, é a velocidade linear. Anota aí. A velocidade linear é a mesma nesse tipo de transmissão. Aqui, a velocidade angular. A velocidade angular é a mesma. Consequentemente, a frequência também é igual, né? Por quê, professor? Bom, velocidade angular é 2πf. Concorda? Então, 2πFA é igual a 2π FB. Corta 2π, igual fizemos aqui, ó. O 2π também corta, fica FA igual a FB. Bom, mas como eu estava dizendo, o que difere entre essas duas polias aí é a velocidade linear. A velocidade linear é diferente, porque ela depende do raio. Perceba, V igual a ômega R, certo? Velocidade angular vezes o raio. Como o ômega é o mesmo, esse cara aqui é o mesmo, ó. Quanto maior o raio, por exemplo, a engrenagem B, ela tem um raio maior, né? Ela vai ter, consequentemente, uma maior velocidade linear. Quanto maior o raio, maior a velocidade linear. Então, por exemplo, aqui você percebe que a velocidade VB é maior que a velocidade VA, certo? Isso aí. Então, assim, presta atenção, elas têm a mesma velocidade angular. A linear é diferente, pelo raio ser diferente também. Tá bom? Pronto, é isso. Essas são as transmissões. Eu acho que um complemento aqui interessante é o seguinte: qual que é a diferença entre esse desenho da direita e o desenho da esquerda? Vamos lá?
Aqui, basicamente, é o sentido de rotação. Se a engrenagem B gira no sentido horário, a engrenagem A também vai girar no sentido horário. Elas giram no mesmo sentido. Agora, aqui não. Se uma gira no sentido horário, a outra tem que girar em qual sentido, turma? A outra tem que girar no sentido anti-horário. Certo? Basicamente, essa é a diferença. Teste. Martinha, deu para ouvir, viu? Então, VA sobre RA. Em qual caso, Julie? Aqui? No caso 2? Isso. Aham. No caso coaxial, né? Mesmo eixo. Isso mesmo. Isso mesmo. Tá bom? Pessoal, é isso. Quem quiser tirar a print, tire. Vou fazer uma questão com vocês aqui no quadro. O microfone aqui do MacBook não está ajudando hoje. Espero que não tenha estragado, seja só um bug. Vamos lá? Posso ir para o quadro? Vou me ausentar aqui por 1 minuto, só para botar o microfone. Fica aí. Não vai embora, eu sei que a vontade é grande de tomar um açaí com o boy, né? É isso. Tá normal a voz? Tá normal? Mas de qualquer forma, eu vou pro quadro, tá bom? Então, bora. Até agorinha. Chegou o Bet. Pronto, turma. Dar aula em pé me deixa mais animado, só que também mais cansado. Estão me ouvindo? Bem melhor o áudio, né? Microfone profissional é outra coisa. É isso. Agora vocês estão me vendo por inteiro, né? Estou com a camisa rosa e uma calça preta. Aí uns alunos, tinha que ser de ensino médio, né? Me compararam com isso aqui, ó. Foda, velho, foda. Ó a cara dos capeta lá no fundo, ó. Pronto. Eles pegaram a Estabilo e botaram do meu lado, né? E falaram que eu tava parecendo a Estabilo. E, infelizmente, eu tive que concordar, porque, de fato, hoje estou parecendo mesmo. Eu só não entendo... Tipo assim, eu tava explicando, se eu não me engano, segunda lei da termodinâmica, e prestar atenção na aula que é bom nada, né? Tava lá me zoando, falando que eu tava parecendo com a Estabilo. Mas beleza, né? Faz parte. Primeiro ano, exatamente. Primeiro ano. Povo criativo. Galera, vamos fazer as questões? Bora. Qual aula é mesmo? Movimento circular? Qual é a aula? Vou escolher duas para fazer, tá? As 7, 9 e 11. Massa. Aula 6? Show. Então, aula 6. Não vou escrever a página aqui, você vai procurar no seu material. Aula 6. Porque são dois materiais diferentes, né, para alguns. Enfim, aula 6. Procure a página aí. As questões são as mesmas, só mudam as páginas mesmo, tá? Bom, é o seguinte, vem comigo. O pessoal já pediu a 7, 9 e 11, deixa eu escolher aqui.
Professor, e o neném parou de aprontar em casa? Jamais. Só tem piorado cada dia que passa. Mas assim que é bom, né? Ele tá muito espertinho. Questão 7. Vamos começar pela 7? Questão 7 é interessante porque aborda, né, o conceito de aceleração centrípeta e tal. Questão 7. Bom, na minha apostila está na página 370. Questão 7. Questão boa, viu? Vamos lá? Mackenzie, 2019. As engrenagens A, B e C de raios RA, RB e RC, acima desenhadas, fazem parte de um conjunto que funciona com um motor acoplado à engrenagem de raio 20 centímetros. Vai guardando essas informações aí. Fazendo-a girar com frequência de 120 RPM. Então, a frequência da engrenagem A é de 120 RPM no sentido horário. Olha o desenho que você vai ver, né? Dá um zoom aí que você vai perceber a setinha indicando o sentido horário. Conhecendo-se o raio RB 10 centímetros e RC 25 centímetros, pode-se afirmar que no SI, a aceleração de um ponto da periferia da engrenagem C tem módulo igual a... Bom, pelo fato de você ter frequências constantes, tá? O que acontece? Se você tem frequência constante, a velocidade linear também é constante. Beleza? Vem comigo, ó. Como o exercício fala que essas engrenagens giram com frequências constantes, você pode deduzir isso, né? Se a frequência é constante, presta atenção, V igual a ômega vezes R. Lembra que essa fórmula aqui é a mais importante, né? Pelo menos uma das mais importantes. O ômega, turma, é 2πf. 2π vezes a frequência. Presta atenção, ó. Tá vendo que todos os termos aqui são constantes? 2π é constante. O raio das engrenagens não muda. Né? Se você pega a engrenagem C, por exemplo, o raio dela não vai mudar, continua sempre aí o mesmo valor. 25 centímetros, né? O raio da engrenagem C. E a frequência também é constante. Olha, peraí. Se tudo isso é constante, a velocidade linear também é constante. Certo? Peraí. Velocidade constante em módulo, é claro que a gente está falando de módulo aqui. Quanto vale a aceleração tangencial? A aceleração tangencial é zero. Sobra qual aceleração? Sobra a centrípeta. Por quê? Porque você tem movimentos circulares. Se você pega a engrenagem C e marca um pontinho dessa engrenagem C, ó, engrenagem C, tá? Esse ponto aqui está sofrendo uma aceleração que você chama de centrípeta. Então, a aceleração que o exercício está querendo, anota aí, ó, deixa bem claro. A aceleração que o exercício está querendo é a centrípeta. Qual é a aceleração centrípeta de um ponto periférico à engrenagem C? Beleza? Não tem tangencial, porque o módulo da velocidade é constante. Só tem centrípeta. Vamos lá? Eu quero calcular, portanto, a aceleração centrípeta. Ô, Martinha, cadê o apagador, hein? Achei, tá aqui atrás. Quero calcular a aceleração centrípeta da engrenagem C. Eita, cara, quase que eu derrubo o iPad aqui. Beleza, turma? Aceleração centrípeta da engrenagem C. E como é que eu vou fazer isso? Perceba que as questões de transmissão... Deixa eu só escrever aqui, ó. Eu quero a aceleração centrípeta. Ela é diferente de zero. Eu quero a aceleração centrípeta da engrenagem C. A tangencial é zero. Sobra só a centrípeta. Perceba que as questões de transmissão de movimento circular, elas vão utilizar, né, o seguinte, você vai ter a frequência de uma engrenagem, e aí você vai querer a frequência de outra engrenagem, certo? Você vai querer a frequência de outra engrenagem para poder fazer os cálculos aí. Só que a Julie deu uma ideia interessante aqui, ó, se liga. Como é que você calcula a aceleração centrípeta? Olha só. A aceleração centrípeta você calcula por duas fórmulas. V quadrado sobre R ou ômega ao quadrado vezes R. Beleza? Ô, gente, pelo que eu ensinei aí, fala de Endre. Bom? Bom demais?
Gente, pelo que eu ensinei vocês aí agora, né, agora há pouco, olha para o desenho. Olha para o desenho, me fala aí, qual é o tipo de transmissão nesse processo? Tipo 1, eixos diferentes, ou tipo 2, mesmo eixo, coaxial? O que você acha? Eixos diferentes, concorda? São centros diferentes. E aí, toda vez que você tem a transmissão por eixos diferentes, anota aí, ó, eixos diferentes. As velocidades lineares são iguais. Eixos diferentes. As velocidades lineares são iguais. Ou seja, a velocidade da engrenagem A é igual à velocidade da engrenagem B, que é igual à velocidade da engrenagem C. Todas elas, por estarem em contato, elas têm a mesma velocidade linear, concorda? Bom, eu quero a aceleração centrípeta de qual engrenagem? Qual engrenagem eu estou querendo a aceleração centrípeta? A, B ou C? Engrenagem C. Pensa comigo. A aceleração centrípeta da engrenagem C é igual à velocidade da engrenagem C ao quadrado sobre o raio da engrenagem C. Certo? Sim ou não? Me diz aí. Faz sentido? Se eu quero da engrenagem C, eu uso a velocidade da C e o raio da C. Só que aí tem um detalhe. A velocidade da engrenagem C é igual à velocidade de qual engrenagem? Não é a mesma da engrenagem A? E aí, olha a sacada que a gente vai ter para resolver essa questão rapidamente. Pelo fato de ser uma transmissão por eixos diferentes, as velocidades lineares são iguais. Tá? O exercício ele não te dá a frequência da engrenagem A. Vamos calcular aqui, ó. Qual é a velocidade linear da engrenagem A? Presta atenção, ó. Velocidade é ômega vezes raio. Eu quero da engrenagem A. Pessoal, por quê? Porque eu tenho a frequência da engrenagem A, certo? Qual é a frequência da engrenagem A? Vem comigo, ó, presta atenção. A velocidade da engrenagem A é 2πf vezes R. Tudo bem? Ele manda considerar π quadrado igual a 10. Você vai entender o porquê. Presta atenção, ó. Eu estou descobrindo a velocidade da engrenagem A porque eu tenho a frequência da engrenagem A. Vamos substituir aqui, ó, vem comigo. Então, a velocidade da engrenagem A é igual a 2π. A frequência dela é de 120 RPM. Procurei no texto que você vai ver. A frequência da engrenagem A é 120 RPM. Vou escrever aqui, 120. Para passar para Hertz, nós dividimos por 60. Não se esqueça disso. Você tem aqui uma conversão, né, entre Hertz e RPM. Qual é essa conversão? De Hertz para RPM você multiplica por 60, de RPM para Hertz você divide por 60. Só lembrar que 1 minuto são 60 segundos. Para eu passar isso aqui para Hertz, está em RPM, né? Você divide por 60. E o raio da engrenagem A, ele falou que é 20 centímetros, beleza? Vou passar para metro, porque ele pede aí no SI, né? Ele pede para você descobrir no sistema internacional. Por isso que eu passei aqui para Hertz, e eu vou passar também o raio para centímetro, para metro, desculpa, né? Tá em centímetro, divide por 100, passa para metro. Vou escrever aqui porque eu sei que você às vezes buga, né? 20 centímetros equivale a 0,2 metros. Só dividir por 100. Estou me referindo à engrenagem A, beleza? Bom, o que nós temos? 120 sobre 60 dá 2. Isso aqui dá 2, tá? E aí você vai ter o seguinte, 2 vezes 2, 4, vezes 0,2 dá 0,8. 0,8 π. Essa é a velocidade da engrenagem A em metros por segundo. E por que eu estou usando, né? Estou calculando a velocidade da engrenagem A. Se eu quero a da C. Bom, a velocidade da engrenagem C é a mesma velocidade da engrenagem A. Tudo bem? E aí nós vamos substituir bem aqui, ó. O VC é o mesmo que VA. E o VA vale quanto? 0,8 π. Então fica assim, ó, que a aceleração centrípeta da engrenagem C
é 0,8π, 0,8π ao quadrado, tá? Sobre o raio da engrenagem C. Qual é o raio da engrenagem C? O raio da engrenagem C é 25 centímetros. 25 centímetros, passa para metro, divide por 100. Beleza? Se você preferir, escreve 0,25. 0,25 metros. Fechou? 0,25. Pronto. O quadrado vai levar o 0,8 e o π. Então, fica 0,8 ao quadrado, que dá 0,64, vezes π ao quadrado, sobre 0,25, turma. É a mesma coisa que 1/4, né? 1 sobre 4. Vou escrever em fração, porque vai facilitar a nossa vida. O exercício, no finalzinho aí, ó, mandou considerar π quadrado igual a 10. Então, ó, 0,64 vezes 10 dá 6,4. 6,4 sobre 1/4. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, fica assim, ó, 6,4 vezes 4 sobre 1, né? Isso aqui vai dar 25,6. Ele quer aceleração. Qual que é a unidade de aceleração? No SI, metro por segundo ao quadrado. Letra C. C de cachorro. Então, questão 7, resposta letra C. Se tivesse aceleração tangencial, sim, seria o movimento circular uniformemente variado. E aí? Classificam essa questão como média, fácil, difícil? Eu acho que é o nível médio, né? Não é tão difícil assim. Questão média, né? É isso, turma. Ana Paula Duarte. Eu conheço esse nome. Você já teve aula comigo, Ana Paula? Presencial? Presencial, não foi? Só online? Ah, então. É porque eu acho que tem outra Ana Paula Duarte também, mas eu acho que tem outro sobrenome, né? Não tem como ser exatamente igual. Ana Luísa. Basicamente, a diferença é a seguinte. No movimento circular, vai ter sempre aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta ela altera a direção do vetor velocidade. Tá? Eu apaguei o desenho, né? Mas sempre aponta para o centro com o objetivo de alterar a direção do vetor velocidade. A tangencial, deixa eu sair da frente, né? Às vezes tem alguém copiando. A tangencial, ela altera o módulo do vetor velocidade, beleza? E aí eu posso até escrever aqui um resuminho, já foi questão da Univ, você com certeza vai encontrar na sua apostila aí o seguinte. Presta atenção, ó. Temos dois tipos de movimento circular. O uniforme e o variado, né? Olha só. Anota esse quadro resumo aqui. Já foi questão da Univ. Movimento circular uniforme e movimento circular uniformemente variado. O movimento circular uniforme e o movimento circular uniformemente variado, ambos apresentam aceleração centrípeta. Só pelo fato de ser circular, tá? Então, pelo fato de ser circular, por fazer curva, tem centrípeta, não tem? Movimento circular uniformemente variado. Beleza. Agora, o uniforme, ele não tem tangencial. A tangencial aqui é nula. Por quê? Porque o módulo da velocidade é constante. O módulo do vetor velocidade é constante. Beleza? Ficou pequeno aqui, né? Deixa eu apagar. Como o movimento é uniforme, o módulo da velocidade é constante, tá? Eu vou escrever aqui de verde. O módulo da velocidade é constante. Se não varia o módulo, é porque a tangencial vale zero. Já no uniformemente variado, o módulo varia, né? E por que ele varia? Porque tem uma aceleração aqui chamada tangencial. Então, aqui a tangencial é diferente de zero. Beleza? Anota esse quadro resumo aí. Já foi questão da Univ, você vai responder uma questão da sua apostila. Só com esse
com esse resuminho, tá? A centrípeta altera a direção do vetor velocidade, a tangencial altera o módulo. Aqui a tangencial é nula, a centrípeta não é nula. Se faz curva, tem centrípeta. Anota isso. Se faz curva, tem aceleração centrípeta. Então aqui também tem aceleração centrípeta, né? Movimento circular. Só que além disso tem tangencial, porque o módulo da velocidade varia. Olha só, variado, né? Beleza, turma? Alguma dúvida? Fechou? Dúvida? Vamos fazer mais uma? Deixa eu pegar outra aqui para a gente fazer. Bora. Bora, bora. Todos fizeram a 13? Todos fizeram a 13? Eu vou fazer, turma, com vocês aqui. A 13 eu vou deixar. A 16 vocês fizeram? 16 é massa. Não, se bem que a 13 ela aborda os dois tipos de trânsito. Eu vou fazer a 13. Vou fazer a 13. Diendre, o meu aqui é página 372. Vou fazer a 13. A 16 vocês fazem aí, tá? Não deixa de fazer a 16. Em dúvida se eu fazia ela ou a 13, mas a 13 aqui vai ser mais legal. Porque envolve os dois tipos de transmissão. Tira print aí do quadro, tá? Que eu vou apagar. A letra tá legível, turma? A letra tá legível? Sim? Show. Então, bora. Vou apagar aqui, ó, questão 13. E Martinha, como é que anda a vida? Não anda muito bem, não? O que foi? Ah, entendi, ela não anda muito. Tá certo. Galera, questão 13, tá? Pra gente ir pra lei de Newton. Questão 13. Olha só. A invenção e o acoplamento entre engrenagens revolucionaram a ciência na época e propiciaram a invenção de várias tecnologias, como os relógios. Ao construir um pequeno cronômetro, um relojoeiro usa o sistema de engrenagens mostrado. De acordo com a figura, o motor é ligado ao eixo e movimenta as engrenagens, fazendo o ponteiro girar. A frequência do motor é de 18 RPM e o número de dentes das engrenagens está apresentado no quadro. A frequência de giro do ponteiro em RPM é... Olha só o que você vai ter que fazer. Ele te dá a frequência de um elemento e você vai ter que descobrir a frequência do outro lá na frente. Você vai ter que passar por todos os processos aí, né? A engrenagem A ligada à engrenagem B, a B com a C com a D e a D com o ponteiro, certo? Bom, perceba que nesse exercício você tem os dois tipos de transmissão. Quais são eles? Por mesmo eixo, né? E eixos diferentes. O que você tem que lembrar? Ó? A transmissão por eixos diferentes obedece a seguinte relação: eixos diferentes. Quando os eixos são diferentes, o produto frequência vezes raio é igual, né? Então, a frequência do primeiro vezes o raio do primeiro é igual à frequência do segundo vezes o raio do segundo. Só que aí tem um detalhe. Perceba que ele não deu o raio, ele deu o número de dentes. O que você faz? Bom, lembre-se que o número de dentes é proporcional ao raio. Então, se eu trocar aqui, ó, dos dois lados, é claro, dá certo. Então, frequência vezes número de dentes é igual a frequência vezes número de dentes. Certo? Bom, e existe outro tipo de transmissão, que é a transmissão coaxial, né? Eu vou escrever aqui mesmo eixo. Quando você tem a transmissão por mesmo eixo, o que acontece? As frequências são idênticas. As frequências são iguais. Tudo bem? As frequências são as mesmas. F1
igual a F2. Olha só o tanto que é tranquilo esse tipo de questão. Parece difícil, mas não é. Você quer do ponteiro, né? Você quer a frequência do ponteiro. Mas eu te dou a frequência da engrenagem A. O que você faz? Você vai caminhando da engrenagem A para B, da B para C, da C para D, até chegar no ponteiro. Então, o primeiro passo aqui é você analisar o tipo de transmissão entre as engrenagens A e B, certo? Você vai me responder. As engrenagens A e B, qual é o tipo de transmissão? Mesmo eixo ou eixos diferentes? A e B. Eixos diferentes. Então, significa o seguinte, ó, que a frequência da engrenagem A vezes o número de dentes da engrenagem A é igual à frequência da engrenagem B vezes o número de dentes da engrenagem B. Qual é a engrenagem? Aliás, qual é a frequência da engrenagem A? A engrenagem não está ligada ao motor? Olha só, se está ligado ao motor pelo mesmo eixo, a engrenagem A tem uma frequência de 18 RPM. Mesmo eixo, né? Mesma frequência. Isso. Eu preciso passar para Hertz? E aí, me responda. Eu sou obrigado a passar para Hertz? Não, né? É só deixar tudo em RPM. Por que eu fiz aqui, ó, nesse exercício? Por que eu passei para Hertz? Eu lembro que eu fiz a conta bem aqui ainda, né? Eu passei para Hertz porque ele pedia no SI. Ele pedia a unidade no sistema internacional. RPM não é SI. Não está no SI. Hertz, sim. Mas aqui, ó, ele não exige isso de mim. Inclusive, a resposta, ele quer em RPM, né? Ele quer em RPM. Então, eu vou deixar em RPM. Todas as frequências em RPM, beleza? Qual é o número de dentes da engrenagem A? Olha só, né? 24 dentes. A frequência de B você vai descobrir. E o número de dentes da engrenagem B é 72. Faz assim, ó, simplifica. Simplifica que sua vida vai ficar bem melhor. Olha só. 24 e 72 eu posso simplificar por 24, né? Aqui fica 1 e aqui fica 3. Conclusão. A engrenagem B, ela é 3 vezes maior, tá? Ela é 3 vezes maior. 72 dentes, 24 dentes, esse número é 3 vezes maior do que esse. Então, você vai ter aqui, ó, 18 igual a 3 FB. Passo 3 dividindo. Qual é a frequência da engrenagem B? Concorda que vai ser 6? 6 RPM. A engrenagem B tem uma frequência de 6 RPM. Ela gira 3 vezes menos. Se ela é 3 vezes maior, ela gira 3 vezes menos. Então, 18 sobre 3 dá 6. Agora, a gente vai analisar o tipo de transmissão entre a engrenagem B e C. Me fala aí, qual é o tipo de transmissão entre B e C? Mesmo eixo ou eixos diferentes? Mesmo eixo. Olha só que fácil. Se é mesmo eixo, você vai ter mesmas frequências. A engrenagem B e a engrenagem C, elas possuem a mesma frequência, tá? Então, a frequência de B é igual à frequência de C. A frequência de B não vale 6? Consequentemente, a frequência de C também vale 6 RPM. Tá bom? Estamos chegando no ponteiro. Vamos lá, hein? Agora, engrenagem C e engrenagem D. Qual é o tipo de transmissão entre C e D? Entre C e D, qual é o tipo de transmissão? Eixos diferentes ou mesmo eixo? Olha o desenho. Não são eixos diferentes? Então você faz, ó, o produto F vezes N, onde N é o número de dentes, é o mesmo. Qual que é a frequência da engrenagem C? A engrenagem C tem uma frequência de 6 RPM. O número de dentes da engrenagem C, tô olhando a tabela aqui, é 36, né? Massa. A frequência da engrenagem D é o que você quer descobrir. E o número de dentes da engrenagem D é 108. Ó, dá para simplificar de novo. Simplifica aqui, ó, o 36 com 108. Dá para dividir por 36, aqui fica 1 e aqui fica 3, tá? Passo 3 dividindo, presta atenção.
A frequência da engrenagem D vai ser de 2 RPM. Estamos quase acabando, hein? Agora, eu quero chegar no ponteiro. Olha só, a engrenagem D e o ponteiro, a engrenagem D e o ponteiro apresentam o mesmo eixo. Conclusão. Qual que é a frequência do ponteiro? Qual que é a frequência do ponteiro, turma? Concorda que a frequência do ponteiro também vai ser 2? Se estão no mesmo eixo, apresentam a mesma frequência. A engrenagem D e o ponteiro estão no mesmo eixo. Portanto, mesma frequência. Letra B, a resposta. O ponteiro dá 2 voltas por minuto. Dois. Beleza? Curtiram? Essa aqui é de boa, né? Parece difícil, mas não é. Cuidado. Tudo bem, turma? Todos comigo? Vamos para as leis de Newton. Aula 7. Bora, bora. Para quem vai fazer Univangélica, despencou no último vestibular, tá? Despencou no último vestibular. Posso apagar? Vou começar aqui. Tem mais quantas aulas hoje, hein, turma? Saiba que terminamos a cinemática. Terminamos a cinemática. Agora é dinâmica, depois estática, depois hidrostática. Mas cinemática foi. Finalizamos aí com movimento circular. Bom, as leis de Newton aqui, ó, eu vou explicar em cima dos exercícios, beleza? Vou falar da inércia, vou falar da ação e reação, princípio fundamental, tudo bem? Alguém aqui já fez as questões da aula 7? Manda aí para mim. Aula 7 e 8, na verdade, né? Juntei aí. Deixa eu ver, a 9. Alguém já fez? Não, né? Ninguém? Vou fazer a 3 com vocês. Ela é interessante para a gente entender a segunda lei de Newton, beleza? Eu falo da ação e reação também. Força de atrito, enfim. Temos aí meia hora. Bora que bora. Não vai dar tempo de terminar, né? Parece que é uma bola de neve agora. Sempre fica um pedacinho da aula para a próxima. Mas isso não creio que seja ruim. Na verdade, é até bom que você revisa, né? Olha só os conceitos que nós vimos semana passada. Revisamos, né? V igual a ômega R e tal. Eu acho que isso é interessante para revisar. Mas assim, turma, é porque é corrido mesmo, tá? Intensivo, essa loucura. O que acontece? A aula de hoje, 7 e 8, no caso, a parte de dinâmica, engloba leis de Newton, força de atrito, força elástica, roldanas, elevadores e plano inclinado. Creio que não vai dar tempo de falar sobre os elevadores e plano inclinado nessa aula, por isso que eu vou deixar para a próxima. Estou avisando já, tá? Porque em meia hora realmente fica bem corrido. Mas aí, leis de Newton dá para falar, força de atrito também, força elástica. Talvez fique faltando aí só elevadores e plano inclinado, tá? Vou fazer a questão 3, uma questão bem bacana aí sobre a segunda lei de Newton. Professor, são quantas leis? São 3, tá? 3 leis aí. Lei da inércia, princípio fundamental da dinâmica, ação e reação. Vou comentar sobre as 3, não se preocupe. É o seguinte, questão 3. Um bloco de massa 2 kg está submetido à ação de duas forças, cujos módulos são, respectivamente, iguais a F1, 10 newtons, e F2, 6 newtons, conforme ilustra a figura abaixo. O bloco encontra-se em repouso sobre uma superfície horizontal perfeitamente lisa. Sabendo-se que no local a aceleração da gravidade tem módulo igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e utilizando seno de θ igual a 0,8 e cosseno igual a 0,6, a força normal que atua no bloco tem módulo igual a...
Vamos lá? É o seguinte, questão 3, da aula 9 já, viu? Aulas 8 e 9, na verdade. Aulas... Ô, gente, tô louco da cabeça. Aula 9, cacete, né? Aula 7 e 8. Questão 3, tá? Questão 3. Bom, o primeiro passo para resolver qualquer questão de bloquinho é você colocar as forças que nele atuam, né? Você tem um bloquinho aqui de massa M, não lembro a massa, mas ele deve falar qual é, né? A massa desse bloco é de 2 quilogramas. A massa desse bloco é de 2 quilogramas. Beleza. Sobre ele existem algumas forças. Vamos ver quem foi que já estudou, né? Quais são as forças que atuam nesse bloco? Você tem uma força F1 aqui na diagonal. Você tem uma força F2 aqui para a esquerda, tá? Quais outras forças vocês têm? Peso normal. O peso aponta para baixo, sempre para baixo, e a normal perpendicular à superfície. Anota aí. A força normal é uma força de apoio perpendicular à superfície. Alguém falou de Fx e Fy. Tá certo, viu, Tamir? Só que, cuidado, Fx e Fy são as componentes de F1. Quando você decompõe F1 em X e em Y, você tem essas componentes aí. Mas entenda, se eu coloquei F1, eu não preciso colocar as componentes. Eu vou decompor depois, tá bom? Tudo bem? O que acontece? O exercício que é o valor da normal. E aqui eu já posso, por exemplo, falar da ação e reação. Vamos lá? A primeira lei, vou escrever aqui no canto. A primeira lei de Newton é conhecida como lei da inércia. Anota aí, lei da inércia. Lei da inércia. A segunda lei é conhecida como princípio fundamental da dinâmica. Segunda lei, princípio fundamental da dinâmica. PFD. Vai ter gente que vai me perguntar o que significa, mas estou avisando, é princípio fundamental da dinâmica. E a terceira lei, conhecida como ação e reação. 3 leis aí que Newton chegou, né? Ação e reação. Também conhecida como lei do karma, né? O que você faz, volta para você. Não, né, gente? Não viaja, não. Lei do karma, caramba. Ação e reação. Toda força tem um par de reação. Você produz a ação, tem alguma coisa que gera essa reação de volta, tá? É basicamente isso. Eu vou abreviar. Se você quiser anotar por extenso, o que eu vou falar aqui agora, anote. Acho interessante. Mas é o seguinte, eu vou colocar só tópicos aqui. O que diz a lei da inércia? Fala o seguinte, que quando a força resultante em um corpo é zero, quando a força resultante em um corpo é zero, ele ou fica parado, ou mantém a sua velocidade, o seu vetor velocidade. Então, quando a força resultante em um corpo é zero, ele tende a continuar parado ou se movendo com velocidade constante, que é o famoso MRU. Inércia é isso. É você estar parado ou se movendo com velocidade constante em linha reta, por isso do retilíneo. Eu já vi alguns professores no YouTube falarem que é movimento uniforme. Não serve, tá, gente? Tem que ser retilíneo uniforme. Só uniforme não adianta. Porque, por exemplo, o movimento circular uniforme. No movimento circular tem uma aceleração chamada centrípeta, né? Tem uma força chamada centrípeta. Então não pode, tem que ser retilíneo uniforme. Beleza? Segunda lei, princípio fundamental da dinâmica. Bom, diz o seguinte, que a força resultante em um corpo, lembrando que é uma grandeza vetorial, né?
é igual a massa vezes a aceleração. Tá vendo que, tipo, olha o tanto que isso aqui é foda. Uma lei tá ligada à outra? Presta atenção. A primeira lei diz que, se a força resultante é zero, o corpo está parado ou em movimento retilíneo uniforme. Lembre-se, se você está parado ou se movendo com velocidade constante, quanto vale a aceleração? Zero, não é? Se você está parado ou se movendo com velocidade constante, a aceleração é zero. O vetor aceleração é zero, não tem nem tangencial, nem centrípeta, concorda? E a segunda lei diz o seguinte: caso a força resultante seja diferente de zero, isso aqui vai ser igual à massa do corpo vezes a aceleração que ele adquire. Aí pensa comigo, ó. Se a aceleração é zero, quanto vai valer a força resultante? Zero. E aí você entra na primeira lei. Mas, se a força resultante não é zero, a aceleração também não vai ser zero. Certo? E as unidades aqui são força dada em Newton, beleza? Força resultante você vai ter em Newton, massa, quilograma, e a aceleração, metro por segundo ao quadrado. Pronto. Essa é a unidade do Newton, né, em função das suas unidades fundamentais. Massa, quilograma, aceleração, metro por segundo ao quadrado, vocês já conhecem. Beleza, gente? Alguma dúvida? Força resultante igual a massa vezes aceleração. E aí, uma pergunta interessante aí dos alunos é o seguinte: é a aceleração que produz força ou é a força que produz aceleração? O que é causa e consequência aqui? Já se fez essa pergunta? É a força que produz aceleração ou é a aceleração que produz força? É a força que produz aceleração, viu? Isso. A força que gera uma aceleração. Beleza? Isso aqui vai ser importante na nossa análise aqui desse exercício. Tudo bem? É isso. E para terminar, a terceira lei de Newton, ação e reação. Toda ação tem uma reação de mesmo módulo. O que importa aqui para vocês é o seguinte: mesmo módulo, mesma direção, ou seja, mesma reta, mesma direção, sentidos opostos, sentidos opostos, tá? Só são essas três características? Alguém já mandou aí, ó, corpos diferentes, isso, corpos diferentes, e mesma natureza. Corpos diferentes e mesma natureza. Mesma natureza. Corpos diferentes e mesma natureza. Essas são as 5 características de um par ação e reação. Não se esqueça, eu coloquei de verde essas duas últimas, porque pouca gente lembra. O pessoal sabe muito dessas três primeiras, mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos, beleza. Mas esquece dessas duas últimas. Destaca aí, é importante. Para ser ação e reação, os corpos têm que ser diferentes. Por exemplo, se eu dou um soco numa parede, a força que eu faço sobre a parede é a mesma que a parede faz sobre mim. Só muda o sentido, né? Por exemplo, uma está para a direita, a outra está para a esquerda. Só que aí são corpos diferentes, né? Uma força é aplicada na parede e a outra força é aplicada em mim. Isso é uma ação e reação. E aí eu te pergunto, né? Já para tirar essa dúvida de cara. Normal e peso é um par ação e reação? Consistem num par ação e reação? Manda aí para mim no chat. Não. Muita gente pega essa questão, quer ver, ó? Se liga.
a questão 3 pede a normal, né? Aí o aluno pensa, normal é igual peso. Se a massa é 2, o peso é 20, né? Já vou escrever aqui para vocês, peso é massa vezes gravidade. Peso é massa vezes gravidade. Se a massa é 10, perdão, a massa é 2, né? E gravidade é 10, o peso aqui vai ser de 20 newtons. Então a normal também é 20, tá certo ou tá errado isso? Tá errado nesse caso. Bom, em alguns casos a normal é igual ao peso, numericamente. Mas nesse caso aqui você vai ver que não é, tá? Então, por exemplo, eu não posso afirmar que normal e peso é ação e reação, porque você está vendo que existe um caso onde o módulo é diferente. A normal tem um módulo diferente do peso. Tá? Mas eu quero que você não foque nos valores por enquanto. Isso, Tamires, ainda tem a FY, né? F1Y, que a gente vai ver agora. Eu quero que você foque no seguinte: por que normal e peso não são para ação e reação? Porque tá vendo que normal e peso atuam no mesmo corpo? E para ser ação e reação, eu preciso de corpos diferentes, tá? E outro motivo, mesma natureza. Eu preciso de forças de mesma natureza. Aqui são naturezas diferentes. Só para você ter uma ideia, quais são as naturezas das forças? Vamos lá, vou escrever aqui do lado, tá? São 4. Você tem a natureza eletromagnética. Eletromagnética. Você tem a natureza gravitacional. Gravitacional. Você tem a natureza nuclear forte. Nuclear forte. E a nuclear fraca, tá? Nuclear fraca. Essas são as 4 naturezas das forças. Não é vento, terra, água e fogo. Já tive aluno que falou isso para mim, né? Quais são as naturezas? Não é Avatar isso aqui, não é vento, terra, água e fogo. É eletromagnética, gravitacional, nuclear forte e nuclear fraca. Essas duas últimas, elas aparecem na quântica, tá? Na física quântica. E aí, Ana Paula, bom, eu estava esperando essa pergunta. Eu acho que alguém te ensinou assim, né? Que existem 2 tipos de força, de contato e de campo, né? Então, isso aí não é natureza. É uma classificação diferente. Natureza da força são aquelas 4. São as 4 naturezas das forças que aparecem no universo. Quando você fala força de campo e força de contato, é outra classificação, não é quanto à natureza, tá bom? É uma força, uma é de contato, né? E a outra é a distância. Força de campo é força à distância, que é transmitida sem o contato. Mas, enfim, é outra classificação. Gente, eletromagnética, interação entre cargas, por exemplo, 2 elétrons, né? Quando você encosta 2 corpos, força de contato, na verdade, é uma força eletromagnética, né? Por exemplo, a normal, você tem os átomos do bloco interagindo com os átomos da superfície, força eletromagnética. Então, a natureza da normal, coloca aí, ó, é eletromagnética. É uma natureza eletromagnética. Já a natureza da força peso é gravitacional. Então, aqui a força peso é de natureza gravitacional. Beleza? Por isso que, por isso que eu não posso classificá-las como para ação e reação. A natureza aqui é gravitacional, beleza? Bárbara, a normal é eletromagnética porque existe uma interação entre os átomos do bloco e da superfície. Toda vez que você tem átomos interagindo, né, é eletromagnética. Interação entre cargas elétricas. No átomo, você tem a eletrosfera, não tem? Então, se eu pego o meu dedo e coloco no outro dedo aqui, ó, se eu desse um zoom quântico aqui, eu veria 2 elétrons interagindo, né? O elétron de cá e o elétron de lá, interação eletromagnética. De repulsão, no caso. Faz sentido? Toda força de contato é eletromagnética e a gravitacional é interação entre massas.
Nuclear forte, nuclear fraca, aparece dentro do átomo ali, ó, no núcleo, né? Uma, por exemplo, explica por que próton e próton ficam unidos no núcleo do átomo. A outra explica a radiação beta. O que é isso aí, gente? Arquivo JAN? Isso é novo para mim. Você conhece, Martim? Arquivo JAN? Vamos lá, turma. Bom, mas enfim, vamos resolver a questão? É o seguinte, presta atenção. Para poder analisar, descobrir a normal, eu preciso decompor a força F1. Eu vou ter uma componente aqui, F1x, e uma componente F1y. Professor, por que eu preciso decompor? Bom, é o seguinte, a gente decompõe um vetor para que analisemos as forças em duas direções, x e y, né? São perpendiculares. Toda vez que você tem vetores perpendiculares, estes são independentes. Então, eu posso analisar o eixo x separado do eixo y. O que acontece no eixo x fica no eixo x. O que acontece no eixo y fica no eixo y, tá? E aí eu vou aplicar a segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Presta atenção, ó. Se eu quero descobrir o valor da força normal, eu olho para qual eixo? Eu olho para o eixo y. No eixo y, pergunta muito importante aqui. Resposta simples. No eixo y, tem aceleração? Esse bloquinho está subindo ou descendo? Não, tá? Não sobe nem desce. Isso significa o quê? Que a força resultante no eixo y é zero, tá? Então, no eixo y, ele está numa situação de inércia. Ele está parado. A aceleração no eixo y é zero, tá? Então, ó, escreve aí para mim. No eixo y, a força resultante é zero. Beleza? Se a força resultante é zero, significa que as forças que estão para cima são iguais às forças que estão para baixo. Então, normal mais F1y igual peso, tá? A tradução de força resultante igual a zero é essa. As forças que estão para um lado são iguais às forças que estão para o outro. As forças que estão para cima são iguais às forças que estão para baixo. Quais são as forças que estão para cima aqui? Ó? Normal mais F1y. E para baixo? O peso. Perceba, o exercício ele me deu esse ângulo θ aqui, ó. Para quê? Para que eu consiga calcular as componentes F1x e F1y. Vamos lá? Como é que você calcula F1x? F1 seno ou cosseno? F1x estará acompanhado do seno ou do cosseno? Cosseno, né? Porque está colado. Então, posso escrever aqui, no cantinho, que F1x é F1 cosseno. F1x é F1 cosseno. E F1y é F1 seno, né? Sem o ângulo cateto oposto, seno. Então, vai ser F1 vezes seno de θ. Beleza? Vamos lá? Olha só. A normal eu não sei. Não existe uma fórmula para normal igual peso, né? O peso sempre vai ser massa vezes gravidade. Agora, a normal eu não sei. A normal depende. F1y é F1 seno. Vamos lá, hein? F1y é F1 seno de θ. E, como eu disse, peso é massa vezes gravidade. Beleza? F1 seno, massa vezes gravidade. Vamos substituir os valores? Vamos substituir os valores? Olha só. Quanto vale F1? F1 é 10. Temos aqui normal, mais 10. Quanto vale seno de θ? Seno de θ, ele fala que é 0,8. Então, eu vou substituir aqui por 0,8. A massa do bloco é 2 kg. E a gravidade é 10. 10 vezes 0,8 é 8. Aqui é 20, né? 20 menos 8, olha só, 20 menos 8 vai dar 12. Então, a normal aqui, ó, vale 12 newtons. Pronto. Tá vendo, ó? 20 newtons para baixo.
Aqui eu já tenho 8. Quanto falta para dar os 20? 12. É o valor da normal. Certo? Bárbara, é o x, tá? É o x que é acompanhado do cosseno. Tudo bem? Mas espera aí, eu fiz essa análise olhando para o eixo y. E se eu estivesse olhando para o eixo x? Para o eixo x. Olha só, vamos calcular o f1x? O f1x é f1 seno, né? F1 seno. O F1 vale 10. E o seno... Ô, gente, desculpa, é cosseno. Viajei na maionese. O F1x é cosseno, desculpa. O cosseno é 0,6. 10 vezes 0,6 dá quanto? Dá 6 newtons, né? 10 vezes 0,6 dá 6 newtons. Quanto vale o F2? Quanto vale o F2? F2 também é 6, né? Olha só no enunciado, ele fala que é 6. Mas peraí, 6 newtons para um lado, 6 newtons para o outro, significa que em x a aceleração também é zero. E essa força F2, ela anula a força F1x. Então, em x também a aceleração é zero, né? A força resultante é zero. Em x não tem aceleração. A força resultante também é zero. Por quê? Aqui você tem 6 newtons e aqui também você tem 6 newtons. Beleza? Então, aqui a força resultante também vale zero. Mas, enfim, o exercício pedir a normal é 12. Alguma dúvida? Alguma dúvida, turma? Pode perguntar, hein? Alguém pediu a 6? Deixa eu ver. Sete. Tenho tempo para fazer uma. Deixa eu ver qual que rola aqui. Eu vou fazer uma aqui com vocês. A 7 é uma questão boa, hein? Vou sair da frente, desculpa. Tira o print aí. Aula densa hoje, hein? Vou fazer a 6. Se der tempo, eu faço a 7, mas acho que não vai dar tempo, não. Aí eu faço semana que vem, tá? Talvez dê tempo de fazer a 7. Vamos lá, talvez. Questão 6. Ela é um pouquinho chata. Com o dedo, olha que questão tensa, tá? Você fazendo isso aqui a primeira vez, talvez sinta um pouco de dificuldade. Com o dedo, um garoto pressiona contra a parede duas moedas, uma de 10 centavos e a outra de R$ 1. Uma sobre a outra, mantendo-as paradas. Em contato com o dedo, estás a moeda de 10 centavos e contra a parede está a de R$ 1. Então, peraí, ó. Eu pego duas moedas, uma de 10 centavos e outra de R$ 1, aperto a de 10 centavos contra a de R$ 1 que está na parede, né? Então, eu vou segurar as duas aqui e elas não vão cair. O peso da moeda de 10 centavos é 0,05 newtons e o da de R$ 1 é 0,09 newtons. A força de atrito exercida pela parede é suficiente para impedir que as moedas caiam. Qual é a força de atrito entre a parede e a moeda de R$ 1? Olha que questão cabulosa. Sem o desenho fica difícil de você analisar. Questão 6. Eu acho que vai dar tempo de fazer a 7, hein? Olha só. Temos aqui uma moeda de R$ 1 presa à parede. Tá aqui a parede, tá? Eu vou pegar as moedas e vou separá-las, tá? Só para poder colocar as forças. Então, moeda de R$ 1 aqui. A moeda menorzinha é de 10 centavos. Certo? Estou separando elas, não viaja, para poder colocar as forças. Esse é o primeiro passo, viu? Se você quiser resolver uma questão de bloquinhos, dinâmica, tem que separar os blocos e colocar as forças separadamente. Vamos supor o seguinte, ó. Eu vou empurrar a moeda de 10 centavos para cá, com uma força F. Bom, as duas moedas possuem uma força peso, tá? Então aqui eu vou chamar de P e aqui P também. Esse aqui é o corpo A e esse aqui é o corpo B. Moeda de 10 centavos, moeda de R$ 1. Tudo bem?
Quais outras forças atuam sobre as moedas? E aí? Elas não estão apoiadas? Elas não estão apoiadas uma na outra? Por exemplo, ó, qual é o apoio da moeda A? Moeda A e aqui moeda B, certo? O apoio da moeda A não é a moeda B? Você não empurra ela contra a moeda B empurra a moeda A. Então aqui a gente vai ter uma normal. Essa normal é a normal da moeda B sobre a moeda A. Espero que você tenha entendido que normal é uma força de apoio, tá? Então, a força que a moeda A faz na B, a B faz na A. Inclusive, temos aqui um par ação e reação, né? Vou até desenhar de verde. Olha só, a força que a moeda A faz na B é a mesma força que a moeda B faz na A. Ação e reação. Beleza? Força normal, força de contato, é um apoio. Alguém disse aí muito bem, força de atrito, né? Existe uma força de atrito? Bom, pensa comigo. Essa força de atrito está para onde? Aí eu já preciso trazer a definição de força de atrito para vocês. Anota aí. Força de atrito é aquela força que surge entre superfícies rugosas. Então, quando você tem superfícies rugosas, beleza? E uma tendência de deslizamento, você vai ter uma força de atrito. Anota aí. A força de atrito é a força contrária ao deslizamento, ao deslizamento ou a tendência de deslizamento. Ou a tendência de deslizamento. Fechou? Para ter atrito, você precisa de pelo menos uma tendência de deslizamento. Se não tiver uma tendência de deslizamento, não vai ter atrito. Perceba que a palavra não é movimento, tá? É deslizamento. Não é movimento aqui, não. Contrário ao deslizamento ou à tendência de deslizamento. Então, presta atenção. Se a moeda A tende a cair, né? Ela não tende a deslizar para baixo. Então, sobre ela, surge uma força de atrito para cima. É essa força que faz o peso, né? Que anula o peso. E aí essa moeda não cai. Então, essas são as forças que atuam na moeda A. Olha que viagem, tá? Essas são as forças que atuam na moeda A. Vou até colocar a normal aqui, para ver se fica mais claro. Essa é a normal. A moeda B faz a moeda ação e reação. Olha o tanto que é foda isso. Olha o tanto que isso é foda. Ação e reação são forças de mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos, corpos diferentes e mesma natureza. Mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos, uma está para a direita, outra para a esquerda, corpos diferentes e mesma natureza. Isso é ação e reação, tá? Bom, esse atrito é o atrito na moeda A, tá? Existe o atrito na moeda B. Pensa comigo. A moeda B tende a deslizar para baixo, né? Então, aqui você tem um atrito na moeda B para cima. Esse aqui é o atrito da moeda B com a parede. Esse atrito é o atrito da moeda A e a moeda B. Aí aqui tem um detalhe que vai bugar sua cabeça. Sim, eu sei disso, tá? Mas você vai ter que viajar um pouco aí comigo para poder entender. Como esse atrito é feito na moeda A, e eu sei que toda ação gera uma reação, terceira lei de Newton, eu posso concluir que esse atrito também atua na moeda B. Sim, o FAT gerado na moeda A, atua na moeda B. Mesmo módulo, por isso que eu vou chamar de FAT A. Então aqui você tem uma ação e reação. Esse FAT B, professor, eu não estou entendendo. É o FAT, a força de atrito. Opa. Esse atrito é o atrito entre a moeda B e a parede. Beleza? Por isso que eu vou chamar de FAT B. Então, esse atrito ó, entre as moedas A e B, e esse atrito aqui é entre a moeda B e a parede.
Ué, professor, cadê a reação desse FAT B? Ué, tá na parede. Só que a parede não me importa, né? A parede puxa o bloco B para cima, né? E o bloco B, a moeda B, puxa a parede para baixo. Ação e reação. Mas essa força aqui não me interessa. Dane-se a parede, né? Eu quero as moedas. Alguém não entendeu esse lance das forças? Não é fácil, hein? Não é fácil. E ainda tem a normal, né? A normal que a parede exerce no bloco B, na moeda B. Essa normal aqui eu vou chamar só de N, tá? Pode ser? Só de N. Essa normal aqui, ó, é a força que a parede faz na moeda B. Pronto. Para descobrir o FAT, anota aí para mim, ó. Força de atrito, μ vezes normal. E aí você tem que lembrar que existem duas forças de atrito, né? Dois atritos. Você tem um atrito cinético ou dinâmico, que é o coeficiente de atrito dinâmico vezes a normal. E você tem um atrito estático. O atrito estático, que é o coeficiente de atrito estático vezes a normal. Qual a diferença? Bom, o que acontece, turma? O atrito foi uma força difícil de ser estudada. Foram vários experimentos para chegar nessa conclusão aqui. O atrito dinâmico ou cinético é aquele que surge quando tem deslizamento. Tá? E o atrito estático é aquele que surge quando tem tendência de deslizamento, sacou? Não há deslizamento. Então, aqui no cinético ou dinâmico tem deslizamento e o estático não tem deslizamento. É quando está na iminência de deslizar. Tá? Iminência de deslizamento. Está quase deslizando. Esse atrito a gente chama de atrito estático máximo. Fechou? Bom, é o seguinte, eu achei que ia dar tempo de fazer às 7, não vai dar. Vou fazer às 6 aqui com vocês e a gente faz às 7 semana que vem. Essa questãozinha aqui, o problema dela são essas forças. Pensa bem, entenda, eu estou empurrando a moeda A empurra a moeda B reage empurrando a moeda A. Ação e reação. Tem o peso da moeda A, que está para baixo, existe um atrito que anula esse peso para que a moeda fique em equilíbrio. Não desça, né? Não caia. Beleza, essa ação aqui gera uma reação de lá. Ação e reação. Então, essa FAT aqui está para baixo, né? Sentidos opostos. Se uma está para cima, a outra está para baixo. Bom, na moeda B, você empurra a parede te empurra de volta com essa força normal. O peso está para baixo. Para que essa moeda B fique em equilíbrio, você precisa de uma força de atrito para cima, contrária ao deslizamento ou à tendência de deslizamento, porque essa é a definição de atrito, tá? Bom, o que eu posso concluir? Vamos lá. Você tem duas moedas aqui, ó, moeda A, moeda B. Como é uma situação de equilíbrio, gente, equilíbrio, primeira lei, lei da inércia, aceleração é zero, né? Então, pelo fato disso aqui estar em equilíbrio, todo o sistema está em equilíbrio, anota aí, como há uma situação de equilíbrio, as moedas estão paradas, a força resultante é zero. O que isso quer dizer? No bloco A, né, na moeda A, a força F anula com a normal, anota aí para mim, a força que você empurra a moeda é igual a normal de B em A, né, estou chamando de NBA, e ainda, o FAT é igual ao peso de A. O FAT que atua na moeda A é igual ao peso da moeda A. Lembrando que essa moeda A é a moeda de 10 centavos. Beleza? Estamos acabando. Você vai ver que daqui para frente é suave. Certo? Isso é para a moeda A. Para a moeda B, o que você tem? Que a normal AB é igual à normal da parede. Lembrando, ó, essa força aqui, turma, é a força que a parede faz na moeda. Então vamos lá, hein? A normal de A em B é igual à normal da parede,
que a parede faz sobre a moeda B. Beleza? E outra, as forças que estão para cima são iguais às forças que estão para baixo. Então, FAT B é igual ao FAT A mais PB. Perceba que a gente vai resolver agora em 1 minuto. Olha só. FAT A mais PB. Parece que está impossível, né, de resolver essa questão, mas não está. Presta atenção aqui que você vai entender. Ó. O que o exercício pede? Ele quer saber a força de atrito entre a parede e a moeda B, a moeda de R$1. Ou seja, eu quero o FAT B. Ó. O objetivo é descobrir o FAT B. O FAT B é o FAT A mais o PB, não é? Agora vem a sacada. Ó. Ô, gente, presta atenção. O FAT B vai ser o FAT A mais PB. Mas quanto vale o FAT A? Não é o peso da moeda A? O FAT A, turma, é o peso da moeda A. Me falei, qual que é o peso da moeda de 10 centavos? Qual que é o peso da moeda de 10 centavos? Responde aí para mim. Qual que é o peso da moeda de 10 centavos? Procurei no 0,05. Exato. Então, FAT A vale 0,05 newtons. Esse é o FAT A. Então, eu posso substituir aqui, ó. O FAT A vale 0,05 newtons. E quanto vale o peso da moeda de R$1? O peso da moeda B, a grandona. Quanto vale? Quanto vale? 0,09. Olha que foda. O Enem é foda. O que ele botou aí para você calcular o FAT B? E o FAT B vale 0,14 newtons. Pronto. Uma questãozinha que parecia impossível. Sim, se você leu a primeira vez, você achou impossível. Mas olha só como é que você resolve. Só colocando as forças, eu falo, o passo mais importante é colocar as forças. Tenha paciência para fazer isso, tá? Resposta 0,14. Qual a alternativa? Qual a alternativa? Para a gente terminar a aula. E aí, semana que vem eu faço a 7 com vocês. Pega uma de força elástica, elevadores, nós tentamos fazer o que está faltando aí, tá? Letra é a resposta. Beleza, turma? Não vou prolongar, eu sei que vocês têm mais aula, estão cansados. Eu também tenho outra agora. Beijão para vocês, viu? Até semana que vem. Juízo. Fica com Deus. Tchau, tchau.